Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Nessa aula de hoje, número 2, que tem cujo título A Criação Revelando a Glória do Criador, nós iremos estudar sobre a doutrina da humanidade. Nós iremos abordar um pouco o conceito teológico sobre a doutrina da humanidade. O que isso tem a ver com essa lição número 2? O que significa a imagem e a semelhança do Senhor em nossas vidas? Então, esse é o tema central da nossa aula de hoje. Os fundamentos da nossa aula de hoje são textual e os objetivos. O textual encontra-se em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que nos diz: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, à imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Os objetivos da nossa aula são 3. Apresentar a origem e o propósito da criação. Segundo, destacar as amostras da glória de Deus no homem. E terceiro, falar sobre a restituição do propósito original. Para a nossa introdução, como você pode observar na sua imagem, eu peguei essas citações da teologia sistemática Millard Erickson, que fala sobre a doutrina da humanidade. Então, nós vamos conhecer sobre a importância dessa doutrina da humanidade. O que tem a ver essa doutrina da humanidade com a glória de Deus, com a semelhança e a imagem de Deus na humanidade? Qual é a importância de tudo isso? Primeiro, sua relação com outras doutrinas cristãs. Então, estudar sobre a doutrina da humanidade, isso vai nos abrir o leque, o entendimento sobre as outras doutrinas cristãs. Segundo, é um ponto de convergência da revelação bíblica e dos interesses humanos. Terceiro, as ciências acadêmicas dão grande atenção ao ser humano. E quarto, crise de autocompreensão humana. O que as pessoas são hoje, o que os jovens entendem, o que eles são nessa geração. Para que eu vim a esse mundo? Qual é o sentido da vida? 5. Afeta como desenvolvemos nosso ministério. Vamos entender e conhecer alguns conceitos sobre o ser humano. O primeiro conceito: o ser humano é uma máquina. Isso diz respeito ao quê, pessoal? O que o ser humano é capaz de fazer. Por exemplo, os potenciais candidatos à conversão numa igreja talvez sejam vistos basicamente como contribuintes que podem ajudar a financiar o trabalho da congregação. É como tem várias igrejas que abrem uma igreja num determinado bairro, seja na periferia, seja no centro, eles vão abrir aquela igreja ali com o objetivo de angariar pessoas que possam ser financiadores, dizimistas, ofertantes. Então, essa igreja ela tem a visão de que o homem ele é uma máquina. Segundo conceito, o homem é um animal. Que visão é essa? Vê o ser humano essencialmente como membro do reino animal e derivado de alguma de suas formas de vida mais elevadas. Entende que o ser humano ele é resultado da evolução, do evolucionismo. Infelizmente, há muitas igrejas, muitos irmãos que acreditam que o homem veio de um processo evolutivo. O terceiro conceito: o ser humano é um ser sexual, baseado principalmente na teoria de Freud. Sigmund Freud considerava a sexualidade a chave para o entendimento da natureza humana. A grande força propulsora ou fonte de energia é a libido. Então, o sexo, a vida sexual, ela é o sentido do ser humano aqui nessa terra. Por isso que a gente vê o mundo, o sistema mudando, usando muito o conceito e a questão sexual para vender nas publicidades, etc. O quarto conceito de que o homem ele é o quê? Um peão do universo. Os seres humanos estão à mercê de forças que controlam o seu destino, forças do acaso, ou seja, eles não acreditam que existe um Deus, que existe uma divindade, que nós estamos aqui aleatoriamente, isto é, ao léu. O quinto conceito: o ser humano é um ser livre, compreende a vontade humana como a essência da personalidade. O não exercício da liberdade pessoal
é uma negação da dimensão fundamental da natureza humana. É o que nós estamos vivendo da década de 1980, 1990 para os dias atuais, onde prega o que? O liberalismo. Não somente o liberalismo econômico, mas também a liberdade para você pensar, para você fazer o que quiser. Se houver uma imposição à sua liberdade de expressão, isso está sendo erro. Então a gente vê essa corrente de pensamento muito presente nos nossos dias. O ser humano é um ser social. O indivíduo é fundamentalmente um membro da sociedade. O indivíduo não é realmente humano quando não cumpre a finalidade humana ou telos, exceto quando atua em um grupo social. Então essa visão aí acredita que nós somos seres sociais e que nós devemos viver em sociedade, pregando pelo bem de toda a coletividade. E por fim, a concepção cristã, que é a concepção que nós iremos enfatizar nessa aula de hoje. O ser humano é uma criatura de Deus, feita à sua imagem. A razão da existência humana reside no propósito do Ser Supremo, que é o que nós iremos enfatizar a partir de agora no tópico 1, tópico 2 e tópico 3. O tópico 1 fala sobre a origem e propósito. Origem e propósito do quê? Da criação. Origem e propósito, até coloquei aí na frente para todos nós entendermos, tem o mesmo significado, que é sinônimo, são sinônimos, origem e propósito. Porque lá na Bíblia fala, no início Deus criou os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Porém, aí diz respeito ao início, o início do quê? Da formação do planeta, dos vegetais, dos animais. Porém, quando fala em origem, origem não quer dizer apenas início, mas também quer dizer o quê? Propósito. Por isso que eu coloquei aí entre parênteses para que nós possamos entender. Então, quando fala assim em origem, fala também no propósito. É importante nós sabermos sobre o homem, segundo a teologia. O que é o homem? A doutrina da humanidade, teologicamente, o estudo de Deus, entende o homem como o quê? Os seres humanos não têm existência independente. Por quê? Porque eles foram criados para servir a Deus e glorificá-lo. Então, a partir desse tópico aí, nós já podemos entender que o significado da criação do homem foi para dois propósitos: servir a Deus e glorificá-lo. Segundo, o homem faz parte da criação. Ele foi criado por Deus e para Deus. Então, ele faz parte da criação. Como ele é integrante dessa criação, ele também não tem total liberdade para fazer o que quiser aqui nessa terra, de qualquer jeito, deliberadamente. Ele foi criado para quê? Para dominar. Ele foi criado para o quê? Para governar e não para destruir. Por isso que Deus deu liberdade para Adão nomear os animais. Terceiro, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que o homem ele tem que cada dia mais buscar se parecer com o Senhor. Achegai-vos a Deus, Ele achegará a vós. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não apenas na questão da imagem, da fisionomia, ou na questão do raciocínio, da criatividade, não. Nós fomos chamados para nós representarmos a Deus aqui nessa terra. Nós fomos criados para governar toda a criação, um governo segundo a vontade de Deus. A origem da humanidade, a partir de um casal original, significam que todos estamos relacionados uns com os outros. Então, o homem, ele foi criado para a mulher, como também a mulher foi criada para o homem, porque Deus viu que não era bom que o homem viesse a viver só. Então, não existe essa denominação, essa nomenclatura de raça branca, raça amarela, raça negra. Todos nós viemos de um único casal. A humanidade não é o que há de mais valioso no universo. É importante nós sabermos disso. Nós somos a coroa da criação? Somos. Mas Deus, Ele é supremo. Somos seres finitos, ou seja,
Nós morremos por causa que? Por causa do pecado, que é a recompensa, que é o salário do pecado. Nós somos seres limitados, que é esse próximo tópico. A limitação não é inerentemente ruim. As reações inadequadas a essa limitação é que constituem o pecado ou resultam nele. Deus, ele colocou aquela árvore ali no meio do jardim, foi para ele saber que havia um ser soberano, superior, um governo maior do que o do homem ali no jardim. Aquela árvore, ela representa o quê? Que há um ser acima de tudo, acima do homem, acima da natureza, acima dos animais, acima desse cosmos. E Deus colocou aquela árvore ali para saber o quê? Aqui é conforme a minha vontade, conforme a minha autoridade. Então o homem, ele precisava saber que ele era limitado. Mas a partir do momento em que ele quis ultrapassar esse limite, aí aconteceu o quê? O pecado. E o pecado traz suas consequências. Então as nossas limitações não podem nos fazer nos rebelar contra o Senhor. O que acontece contra quem se rebela contra o Senhor? Satanás foi amaldiçoado. E quem peca contra o Senhor, como foi o caso da humanidade, o pecado de Adão e Eva, o que aconteceu? Veio toda a destruição de gerações e gerações. Para concluir o tópico primeiro, eu quero fazer a leitura com você do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, que nos diz: No princípio Deus criou os céus e a terra. Isso nós entendemos o quê? Porque a lição vai falar sobre a criação e a glória de Deus. Pois bem, então Deus criou os céus e a terra. Essa é a visão do criacionismo. Esta é a visão da Bíblia. A Bíblia, ela não quer provar que Deus existe, porque Deus, ele é. Por quê? No próprio versículo 1 já vem mostrando quem está no controle de tudo, quem é soberano. No princípio, Deus criou os céus e a terra, ou seja, já está dizendo, Deus ele é. Ele criou tudo. O que nós podemos entender? Que, segundo o criacionismo, segundo a palavra de Deus, a terra ela é recente. O criacionismo, o processo da criação, da separação das águas, da formação dos continentes, da criação do homem, dos animais, dos vegetais, dos corpos celestes, tem uma datação de 6.000 anos atrás. Segundo MacArthur, chega até 10.000 anos atrás. Milhares de anos que ocorreu essa criação. Segundo, ex nihilo, ou seja, a partir do nada, ou seja, a criação foi a partir do nada. Foi só com o poder da palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Haja separação entre dia e noite e houve, entre luz e trevas. Haja luminar do dia e haja luminar da noite. Então foi a partir do nada. Não existia uma matéria existente, não. Foi a partir do nada com o poder da palavra de Deus. Terceiro, foi uma criação especial, ou seja, em 6 períodos consecutivos de 24 horas, chamados dias. Para muitas pessoas, igrejas, essa criação foi milhões e milhões de anos. Como outras vertentes que afirmam da terra jovem, do design inteligente. Mas nós que acreditamos na palavra de Deus, e a palavra de Deus afirma que foi em 6 dias, então nós temos que acreditar no que Deus é capaz de fazer. O Deus que transformou água em vinho, ele não tem poder para fazer isso de uma hora para a outra? Quem somos nós para questionar a palavra de Deus? No tópico 2, que fala sobre as amostras da glória de Deus no homem, vai falar como é que a glória de Deus tem sido demonstrada e refletida na humanidade. Por causa do quê? Por causa da corregência com Deus, ou seja, Deus colocou o homem para governar, para dominar os outros animais. E o que a gente pode entender com isso? Que o homem ele falhou nessa corregência. Ele era para governar, ele era para se sobrepor sobre os demais animais. Mas, infelizmente, ele acabou sendo governado, dominado pelo pecado. Por causa do quê? Porque ouviu uma serpente. Ele era para dominar os outros animais. Como que eu sou governador, estou ouvindo um que está abaixo de mim? Então, o Adão e a Eva, eles falharam por causa disso aí. Porque Deus fez o homem
como corregente da criação, para governar. Gênesis, capítulo 1, versículo 27 até o versículo 30. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então, o que a gente já pode tirar dessa lição aí? Que o homem, antes da queda, ele era um ser que só consumia vegetais. Mas também a gente pode entender também que Deus também deu também os animais, que após a queda também, o homem também poderia também consumir as carnes desses animais. É claro que Deus separou os animais puros e os impuros. E aí a gente também pode relacionar lá com aquele episódio de Pedro, que ele é chamado pelo centurião, porque teve uma visão de Deus, ele estava orando, e Pedro teve aquela visão daquele pano descendo com tantos animais, e Jesus falou para ele: Pedro, pode consumir eles. Eles não são impuros, porque eu santifiquei. Nessa imagem aqui, a gente pode conhecer os atributos do homem para a gente finalizar o tópico 2. Quais são os atributos do homem que representam e que mostram a glória de Deus no homem, diferente de todos os outros animais que existem na criação? O que o homem possui de atributos ou de qualidades? Ele é um ser espiritual, ele tem espiritualidade. Por quê? Porque foi o único animal em que recebeu o fôlego de vida, como fala em Gênesis. Deus soprou nas suas narinas e ele tornou um ser, ou seja, uma alma vivente. O ser humano também ele é imortal. Professor, mas o homem ele morre, mas o seu espírito não morre. Tem dois destinos para o homem, como fala lá em Hebreus. A todo homem, a toda mulher está destinado a morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. Então há um céu e um inferno. Basta lembrarmos da história de Lázaro e do rico. O ser humano ele possui um intelecto, uma intelectualidade. Ele sabe conversar, ele sabe escrever, ele sabe construir, ele sabe criar teorias, teses, coisas que nenhum outro animal tem a capacidade com o intelecto desse jeito. O ser humano ele também tem capacidade de escolher. Basta lembrarmos o episódio lá de Adão e de Eva. Nós temos a livre escolha. Deus criou o ser humano para ser livre. Ele também tem a capacidade moral. Pessoas mesmo que não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra de Deus, mas eles sabem o que é certo e errado. O ser humano também ele é um ser de pessoalidade, ou seja, para se relacionar com as outras pessoas. É um ser pessoal, que tem uma personalidade, um ser também criativo. Basta observarmos que nós estamos aqui usando as redes sociais, a internet, as tecnologias, e você está me ouvindo e, graças a Deus, Ele deu ao homem essa capacidade para criar tamanhas invenções e que acabou reduzindo as distâncias entre eu e você. Para concluir a nossa aula, vamos para o tópico 3º, que diz a restituição do propósito original. Nós sabemos que Adão e Eva, que eles falharam no seu governo sobre dominar as demais criaturas, acabaram pecando, houve separação entre eles e Deus, mas Deus, onisciente, ele já sabia o que iria acontecer. Então, Deus não foi pego de surpresa, ele já preparou no capítulo 3º, o primeiro evangelho para mim e para você, pregando e profetizando que nasceria da semente da mulher, um homem que iria pisar na cabeça da serpente, que ela iria picar o seu calcanhar, mas que Deus iria restituir esse governo que tinha falhado. Porque Deus fez o homem para governar a criação. Deus fez o homem para ser um reflexo, uma imagem, uma semelhança de Deus aqui na criação. Só que o homem falhou. Agora o homem estava subjugado ao Satanás. Como a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. É claro que Deus está no controle de tudo. Basta observarmos Satanás no livro de Jó, sempre pedindo permissão a Deus para tocar na vida de Jó, porque Satanás ele não é um adversário do Senhor, ele é o nosso inimigo.
Deus não tem rival. Então, Deus, para restituir o governo sobre o homem, sobre essa terra, ele enviou Jesus Cristo. E todo esse processo maravilhoso do plano da salvação do Senhor, ele vai culminar com a chegada do Senhor Jesus Cristo nas nuvens, quando virá nos buscar. Nós temos que ter essa viva esperança, que é o arrebatamento. Então nós sabemos, com base no livro de Gênesis, que o homem ele falhou no seu chamado. É importante nós sabermos primeiro, o homem tinha comunhão perfeita com o Pai. Para que haja essa restituição do propósito original, porque o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, que é um ser espiritual, filho de Deus, enviado por mim e por você, por que nós temos que ter Jesus como a forma perfeita da restituição desse propósito original? Primeiro, porque Jesus tinha comunhão perfeita com o Pai. Então agora, para nós buscarmos a restituição do propósito original, nós temos que olhar para Jesus. Vamos para João, capítulo 17, versículo 21, versículo 22. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Então Jesus ele tinha plena comunhão com Deus. E Jesus também quer que nós sejamos também um. Porque Adão também, antes da queda, ele tinha comunhão com o Senhor. Mas, infelizmente, acabou falhando nesse propósito. Mas hoje, eu e você, como descendentes de Adão, nós temos a nossa carne como inimigo do propósito do Senhor. Nós temos que buscar em Jesus espelho. Porque Jesus é o melhor exemplo, é a melhor resposta para como é que era o homem, como semelhança e propósito do Senhor. Hoje as pessoas ficam teorizando sobre como é que era a semelhança e a imagem de Deus no homem, lá no Gênesis. Olhemos para Jesus. Jesus é o reflexo da imagem e da semelhança de Deus. Por que olhar para Jesus como restituição desse propósito original? Porque ele demonstrou perfeita obediência à vontade do Pai. Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Isso mostra que Jesus era 100% humano e também 100% Deus. E terceiro, Jesus sempre demonstrou um profundo amor pelo ser humano. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. Marcos, capítulo 1, versículo 41. Meus amados irmãos, nessa aula de hoje nós podemos observar que Deus, ele nos criou, nós somos seres especiais. Entretanto, o homem ele falhou por causa do pecado de Adão e Eva, e nós continuamos falhando. Então é importante cada dia mais nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Lá no Velho Testamento, o povo de Israel fora picado por serpentes e eles tinham que olhar para a serpente que Moisés estava com ela erguida, uma serpente de metal. Mas hoje nós temos que olhar para Cristo, para Jesus. Essa semana é a semana de entendimento, de arrependimento, de perdão, onde nós estamos memorizando a crucificação do Senhor Jesus. Quando morreu por mim e por você. Quando ele falou: Pai, contanto seja feita a tua vontade. Então que possamos cada dia mais olhar para o Senhor Jesus. Não apenas hoje, porque é dia da Semana Santa, da Páscoa, mas todos os dias nós possamos olhar para Cristo Jesus, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós temos que usar isso como uma forma de nos achegarmos para Deus. Senhor, quero me parecer com o Senhor. Amém? Curta o nosso canal, compartilhe nosso vídeo, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.